Eu vou lhe dar um grande exemplo. Nós temos aqui uma planta nordestina, que já está ao Brasil, chamado buchinha do norte. A buchinha do norte, cientificamente, é Lupha operculata. O povo corta ela em cruz, coloca na aquecida, né, ferve, e depois faz uma inspiração daquilo para resolver o problema de sinusite. Nós não temos dificuldade a ter como medicamento no Brasil, mas a Alemanha fabrica e vende nas nossas farmácias Assim. o produtozinho para botar no nariz. A Lupha operculata, ela é de utilização alopática. Quando você tem, por exemplo, o ginkgo biloba, algumas plantas, quando elas ganham, digamos assim, as prateleiras das nossas farmácias, ultrapassam o critério da prescrição magistral, né, que é mais difícil para o médico compreender isso, eles são bem vendidas. Veja bem, um fenômeno que nós tivemos agora na área de ginecologia foi típico. Nós fizemos pesquisa sobre utilização, reposição hormonal em mulheres, e observaram que o malefício da reposição hormonal era muito maior do que o benefício. Porque eles ultrapassaram a indicação. Existe um grupo de mulheres que tem que ter a reposição, mas o grupo que fazia não era necessário e gerou doenças. E as pesquisas comprovaram. É o que o senhor acabou de falar, é caso a caso. Caso a caso. Então, houve aí um interesse em se retornar às plantas medicinais, que a soja, derivados da soja, por exemplo, né, e algumas outras plantas, que são hoje medicamentos vendidos em farmácia, mas são chamados fitoterápicos, né, que têm ação. Nós temos aí a ginkgo biloba, né, nós temos a isoflavona e alguns outros produtos que já são vendidos como oficiais dessa área. E veja bem, o médico, ele perde, principalmente o médico brasileiro, ele perde um pouco, né, porque nós temos uma riqueza, uma diversidade muito grande de conhecimento nessa área. Biodiversidade aqui é muito grande. É muito grande. E nós temos, digamos assim, o clima que muda, nós temos vários tipos de plantas medicinais. O médico brasileiro, ele não dá tanta credibilidade a essas plantas que nós temos quanto os médicos, principalmente europeus? Foi por falta de ensino. Falta de ensino. Agora você vai para a Europa, você vai ver que o grande consumo, na Alemanha, é de produtos naturais. Tanto que eles conseguem produzir fitoterápicos com uma qualidade extrema, né? Nós importamos deles. Quer dizer, a matéria-prima é nossa. Em alguns medicamentos é nossa. E nós importamos esse medicamento cuja matéria-prima é nossa. Ou seja, nós estamos perdendo a guerra no nosso próprio terreno. Então, esse processo do ensinar, né, eu acho que, antes de mais nada, qualquer opinião a ser dada, ou qualquer opinião, inclusive científica, tem que ser embasada no conhecimento. Então, o que existe, às vezes, é o preconceito de, não, isso aí, homeopatia, não, planta, eu não estudei. Mas, às vezes, é melhor que o médico não estudei, desconheço, do que ele venha negar por desconhecimento, que seria um processo muito mais, digamos assim, problemático, né? E o que precisa ser feito hoje no Brasil? Seria uma cadeira nas universidades de homeopatia e também de pesquisa em relação a essas ervas? A portaria 971 do Ministério da Saúde já contempla com verbas para pesquisa e verba para contratação de profissionais. Hoje nós temos 5.500 municípios no Brasil, né? 5.500, e em 1.200 deles nós temos médicos homeopatas, tá? Então falta muito. Falta muito ainda para se conseguir, digamos assim, abranger a boa parte da população. É muito pouco profissional. Muito profissional. Muito pouco profissional. Nós temos um movimento no Nordeste muito interessante, o movimento da farmácia viva, né, onde atrás dos pequenos ambulatórios você tem um cultivo de plantas medicinais mais fáceis de serem manipuladas, onde são entregues àquela população para o tratamento. Você está falando em 5.000 profissionais de homeopatia? Não, ativos 1.200 municípios têm assistência pela homeopatia. Mas dos 5.500 municípios do Brasil. Tá? Certo. Sendo que alguns municípios nós temos aí vários, como o Rio de Janeiro foi o pioneiro e é o maior ainda no Brasil em termos de quantidade de médicos homeopatas distribuídos nos serviços de saúde. São poucos ainda, mas é o maior que nós temos. Então, a nível geral, o conhecimento, né, oferecer o conhecimento, principalmente do que é nosso, né? E eu acho mais importante que tenha essa consciência para os médicos, porque é um valor que está do nosso lado, a nossa população se trata com isso, nós temos que saber o que eles tomam. Porque algumas plantas são tóxicas, alguns chás são tóxicos. Então é importante saber, né, que dentro daquele movimento da população, saber o que dizer. Né? Não prescrever uma substância química que, se nós formos às vezes abrir a bula,
É temeroso. É temeroso. Muitas vezes os pacientes pegam, recebem o medicamento, vão ler a bula e vêm conversar com o médico. Vem cá, eu não quero passar mal disso que está aqui. Sim. E às vezes, infelizmente, o profissional está atabalhoado, cheio de problemas, etc. e tal, e fala, olha, tem que tomar, não discuta a receita. Entende? E não é bem assim. O médico é um co-participante do resgate do estado de saúde do seu paciente. E hoje, com a revolução da comunicação, com a internet, os pacientes estão tendo acesso a informações que outrora não tinham. E isso é um grande problema. É um problema e não é. É um problema porque eles já vão para a consulta sabendo de muitas informações, algumas vezes até deformadas as informações. Da doença e do remédio. Da doença e do remédio, naturalmente. Mas chegam com um tipo de informação e muitas vezes questionam o profissional. Mas que é correto. É uma discussão do que vai ser melhor para a saúde dele. Ele tendo o médico como referência, né? Por exemplo, eu sou consultor, né? Eu ajudei a formatar 2 associações brasileiras, a Associação Mineira de Distrofia Muscular Progressiva e a Associação Carioca de Distrofia Muscular Progressiva. Quando eu ajudei no processo jurídico de formatação, eu coloquei da seguinte maneira: a diretoria executiva não pode ser ocupada por médicos. Tem que ser ocupada por pacientes, parentes de pacientes, médicos, se forem portadores da doença. Por quê? Qualquer profissional tem que ser um conselheiro para ajudá-los no processo de conhecimento, porque eles terão muito mais capacidade de pesquisa e de interesse por fatos novos do que um próprio médico que está fadado a trabalhar com um tipo de modelo. E nós temos conseguido, dessa maneira, digamos assim, fazer com que essa associação sobreviva por eles, né? Eu tenho muito orgulho até dos resultados que nós obtivemos com essa doença, né? E somos ativos, né? Participantes e colaboradores para o bem deles, né? E conseguimos ver que você afastando o profissional médico, você não tem um direcionamento único, esses pacientes têm condição de optar. Eu chegar para você e dizer, olha, vem cá, comer grama é bom para a minha doença? Eu falei, olha, que eu saiba não, mas vamos pesquisar. Vamos pesquisar e ver tá? O que acontece. Seria melhor estar bem embasado do que se fosse um médico a receber comer grama, e que bobagem. Sim, claro. Afastaria qualquer possibilidade real. E você vê que o que aconteceu, o melhor exemplo foi óleo de Lorenzo para uma doença chamada leucodistrofia. Foi um casal que teve um filho com essa doença e que veio descobrir que era a falta de um óleo essencial, que esse óleo de Lorenzo, tá, substituía e poderia evitar a doença. O médico que tratava brigou a vida toda e no final de sua vida aceitou realmente eles tinham razão. Então, veja bem, para não perder tempo com questões de ego de um médico, de uma situação escolar, de você defender uma bandeira, a bandeira nossa tem que ser o paciente. Não pode se abrir mão disso. Se o médico perder esse foco, for para uma escola, porque o padrão estatístico de um medicamento, isso tem um tipo de valor, mas não tem um valor completo para o seu paciente. Bom, gente, é um tema extenso, pelo que a gente já viu, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço muito a participação de vocês. Você pode rever esse programa na internet, no www.tvalerge.tv. TV Alerge, o canal do Povo Fluminense.